Fala aí, pessoal! Como vocês estão? Hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023, aquela reta final aí do ano. Nós já entramos em recesso no Projeto 10%, então nós paramos ali na última sexta-feira. A partir de agora, tá, nós estaremos de recesso até o dia 8 de janeiro. Se você é aluno do Projeto 10%, não se preocupe, tá? Porque todo esse período de recesso depois será acreditado aí no seu plano para que você não perca aí o tempo que você pagou pelo projeto 10%, mas nós estamos de recesso. E esse Morning Call é o nosso Morning Call de férias para vocês aí continuarem acompanhando as notícias dentro do mercado, acompanharem aí a análise técnica, né, as ações que estão ali no nosso radar, que estão em tendência, né, os movimentos ali intradiários também, eu vou estar passando ali por vocês, e os fatos mais relevantes dentro do mercado. Tá? Então, para que vocês estejam sempre amparados ali por nós, nós decidimos fazer esse Morning Call de férias. Ele é um Morning Call gravado, tá, pessoal? Então, eu estou gravando hoje aqui, é domingo, na verdade, mas vai estar saindo para vocês aí agora na segunda-feira. Então, mas vamos que vamos. Nesse período de férias, aproveitar também vocês aí para descansarem, etc. Mas continuem acompanhando aí junto com a gente. A única coisa que eu peço aí para que vocês deixem para nós é um like, deixem um like, compartilhem com seus amigos aí o nosso Morning Call e as informações que aqui passamos. Se você não é inscrito no canal, verifique a sua inscrição e vamos que vamos. Olha só, pessoal, semana passada nós terminamos aí o mercado com as bolsas, tanto ali o índice Dow Jones e o Nasdaq, eles fecharam em novas máximas históricas, né? Então, isso é algo totalmente inédito dentro do mercado. Olha só que interessante, tá? O S&P ainda falta um pouquinho, mas também está bem perto aí de cravar também uma movimentação de máxima ali dentro numa máxima histórica, né? Dentro do próprio gráfico dele. O que aconteceu durante a semana passada que o mercado ficou tão feliz assim nessa movimentação? A semana foi marcada principalmente por um pivô mais dovish do Fed, né? Então, Jeremy Powell, durante a sua declaração ali, quando ele trouxe, né, a definição de taxa de juros ali junto com o FONC, ele fez uma declaração e soltou ali que já existe uma pequena discussão para queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, isso marca um pivô dovish ali dos juros americano. E com esse entusiasmo todo, as bolsas subiram muito forte, né? Nós tivemos a definição de juros ali no mercado americano, e isso subiu muito ali de terça-feira, quarta, quinta, né? O mercado ficou bem forte. Aqui no Brasil, nós também tivemos definição de juros, foi na quarta-feira. O Copom decidiu ali com a queda da taxa de 0,5%, que basicamente ele já tinha falado isso na reunião anterior e na ata anterior, e nesse ritmo, esse é um ritmo aí para o Copom, tá? E também para o mercado brasileiro, ainda um ritmo um pouco hawkish, né? Porque o mercado esperava que ele pudesse dar uma aceleradinha aí, colocando 0,75 de queda, mas ele não colocou, então é um pouco hawkish. Tanto que algumas ações ligadas ali ao varejo acabaram aí tendo uma pequena realização na sua movimentação, depois de uma movimentação de alta ali em dias anteriores à definição de juros no Brasil, tá? E na sexta-feira, principalmente, o dia foi marcado por dois Fed Boys que falaram, né, durante o pregão. Um foi o Fed Boy de John Williams, de Nova York. Ele ainda disse que seria muito prematuro discutir aí sobre queda da taxa de juros nos Estados Unidos, mas no período da tarde a gente teve outro Fed Boy, Rafael Bostic, de Atlanta, que aí sim, né, confirmou ali que o mercado pode estar querendo derrubar, sim, a taxa de juros. Inclusive, foi isso que impulsionou ali no final do pregão. Ele afirmou em algum momento do terceiro trimestre, né? Então, foi o que ele disse, abre aspas, em algum momento do terceiro trimestre, deve haver aí uma movimentação aí de alívio inflacionário dentro do mercado americano, e isso pode contribuir para cortar a taxa de juros, tá? Então, essa semana é uma semana importante no mercado americano,
porque quinta-feira sai ali o PIB, as prévias do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, assim como preços do PCE, e na sexta-feira sai a inflação e o núcleo do PCE, né? Então é uma semana importante, lembrando que esse é o índice favorito ali do Fed, tá? E aí a gente já vai entender mais ou menos ali se realmente vamos ficar animado ali para um corte de juros nos Estados Unidos para o mês de março ali, para a reunião de março, que agora não está ficando longe, né? Seria daqui 2 reuniões, ok? Também essa semana a gente tem aí notícias importantes para a Europa, né? Quarta-feira tem inflação no Reino Unido, assim como na quarta-feira também temos confiança do consumidor nos Estados Unidos, e na terça-feira tem inflação na Europa, tá? E também tem ata do Copom aqui no Brasil. A ata do FED só vai sair depois, tá, pessoal? Ele faz aquela sempre alternância, né? Lembra disso. Não é que nem aqui no Brasil que tem a reunião, na semana seguinte já tem a ata. Então, a ata do Copom ela sai na terça-feira, inflação CPI da Europa, quarta-feira CPI do Reino Unido e também índice de confiança do consumidor do Reino Unido. Quinta-feira, nós temos ali uma reunião no Conselho Monetário Nacional aqui no mercado brasileiro, sai também os preços do PCE e também o PIB terceiro trimestre dos Estados Unidos, e na sexta-feira, inflação do núcleo ali do PCE. Então, para monitorar aí, basicamente, a última semana do ano, né? Ó, mas eu falo para vocês um negócio, a gente acompanhou o mercado, tá, pessoal? O mercado estava esperando a definição de juros. Os juros veio, tá? Então, já definiu, o mercado ficou animado, foi o que ele estava querendo ali do Fed, o mercado subiu. Só que agora o mercado, na quinta-feira, a gente já acompanhou, quinta e sexta, o mercado já foi meio parado. Então, a tendência dessa semana é o mercado ficar meio parado. Como tem notícias ainda importantes, deve ajudar uma agitada, mas, por exemplo, segunda-feira não tem notícia. Então, você que está acompanhando o mercado aí para hoje, não tem notícia, tá? Então, o mercado deve ficar meio travado na sua movimentação, né? Claro que você pode acompanhar, né, os mercados afora, não sei o que lá, mas o mercado tende a ficar um pouquinho mais travado, né, nesses movimentos. Enfim, vamos colocar aqui os gráficos para vocês e a gente vai comentando ao longo disso. E olha só que bacana aí meu cenário, né? Esse é um morning call de férias. Vamos lá, olha só, compartilhando a tela aí junto com vocês. Então aqui, pessoal, eu estou com o CME. Então, como vocês podem ver, a definição aí sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Inclusive, a próxima reunião vai ser dia 31 de janeiro, tá? 90% de chance de manutenção. Então, o Fed ainda deve manter a taxa mais um pouquinho. Mas, você vê, abriu aqui 10% de chance, né? Antes era zero, abriu 10%. E março é onde está ganhando 62,7%. O mercado apostando que vai cair em março. Eu não sei não, pessoal. Eu estou achando que março ainda vai ser cedo aí para falar em queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Porque pelos dados que a gente está vendo, a não ser que na sexta-feira saia ali o núcleo do PCE e ele mostre ali, né, um retorno bem forte. Vocês têm que lembrar que na Europa, tá? Na Europa, teve definição de taxa de juros, então, quando a gente pega aqui o DAX, por exemplo, na semana passada teve definição de taxa de juros por lá na quinta-feira. E você vê que o DAX caiu, né? Porque é o que acontece. Lá ainda não foi declarado aí um pivô de que pode ter um corte de taxa de juros por lá. Muito pelo contrário, né? Ainda se fala ali que ainda precisa de mais um tempo. Mas assim, o mercado vê que a Europa, a inflação, ela baixou bem rápido, né? Até mais rápido do que nos Estados Unidos. O que o mercado deve ficar acompanhando vai ser o índice de inflação que vai sair da Europa, ali da zona do euro, na terça-feira. Então, vamos ficar ligado nessa situação. Deve sair ali na Europa, né? Então, ficar ligado exatamente nisso. Mas assim, no mercado americano a situação é um pouco diferente, mas eu acho que ainda precisa. O Fed talvez ele venha a exigir lá na frente mais evidências e talvez aí vamos falar que corte mesmo de taxa de juros ali para maio, né? Vamos contar com esse cenário por enquanto. E se a gente contar com esse cenário, então isso significa que nós estamos com um preço um pouco acima da média aqui dentro do mercado americano, tá? Então,
O Dow Jones, por exemplo, ele fez novas máximas históricas, como vocês podem ver por esse gráfico. Ó. Ele rompeu, quarto alvo de FIBO do Dow Jones, está aqui em cima, 37.780. O Nasdaq também fechou em novas máximas, né? Então, ele teve máxima maior, tá? Mas não tinha fechamento, né? Fechamento de candlestick, que por preço de fechamento, esse foi o maior fechamento dele. Então, ele fechou ali por um ponto ali, por quantos pontos está dando? De 94 a 98, 4 pontos, ele fechou acima da máxima dele, tá? Então foram 4 pontos acima da máxima ali, o Nasdaq, né? Fechando novas máximas. O Nasdaq até nem parece muito esticado o gráfico, né? Ele fez um power de livro, tá? Isso aqui é um power breakout de livro. Você pode projetar, inclusive, esse power breakout aqui para cima, ó. Tá? Então você tem alvo ali 16.943 e 17.121. Veja que interessante, né? Essa movimentação do Nasdaq. Se você pegar o S&P ainda está um pouquinho longe. Aqui na linha laranja é o topo, ó. Tá? Então ele ainda está um pouquinho distante do topo. Inclusive, o terceiro alvo de FIBO está passando um pouco para cima. O S&P é normal que ele tenha mais dificuldade, porque ele é um índice amplo. São as 500 empresas ali dos Estados Unidos. Então, como ele é um índice muito amplo, o S&P, naturalmente é mais difícil ele conseguir cravar um topo tão fácil, né? Porque tem o setor de energia, tem o setor healthcare, né? Tem outros setores que não estão tão legais assim dentro do mercado americano, né? Diferente de, por exemplo, você pegar o Nasdaq, que é o setor da tecnologia, que é o setor que está mais forte dentro do mercado, as ações de peso, né? E algumas ações ali que tem no Dow Jones, que tem muito peso, como também Apple e assim por diante, porque o Dow Jones ele pega as 30, né, empresas ali naquela média ponderada que ele faz das 30 empresas dos Estados Unidos, tá certo? Bom, então aqui, ó, já passei aqui junto com vocês, tá? Dow Jones, tendência de continuação. Nasdaq, também uma tendência de continuação. O S&P, também por tendência de continuação. Agora tem que ver aí como é que vai estar a pré-abertura, né? Como a gente está fazendo esse morning call de véspera, de repente a pré-abertura não venha tão interessante dentro do mercado, se o mercado cair alguma notícia vinda lá da China, mas até agora as notícias são mais para o lado positivo. Falando do índice Bovespa, tá, pessoal? O índice Bovespa aí, ele fez um power de livro. Não tem nem o que falar. Foi um power breakout de livro. Ele também fechou em topo histórico na sua movimentação ali, fazendo novas máximas. E agora, na sexta-feira, deu a entender aí um pullback. Olha, eu diria que é um pullback, tá, pessoal? Eu não diria aí que o mercado, de repente, vai crashar aqui nesse movimento, né? O Peru não morre de véspera, ok? Mas, enfim, se nós projetarmos só o espelhamento aqui para cima, ó, ele bateu o primeiro alvo de Fibonacci, teria um segundo devendo ali, porque, de fato, ele até rompeu um pouquinho. Isso pegando aqui esse movimento de espelhamento para cima. Vamos ver, tá? Mas o mercado ainda continua bem animado e a tendência agora é de corte em taxa de juros, né? Então, corte em taxa de juros impulsiona o mercado. Impulsionar o mercado americano traz impulso para o mercado brasileiro. Então, isso que é o que vocês estão vendo no noticiário. Por que a Bolsa ela está trazendo essa movimentação mais forte? Porque agora o momento do mercado é de fazer corte. O Fed está começando agora a estar mais perto de um afrouxamento monetário. Ele ainda não fez, mas ele sinalizou. Então, isso é o que o mercado quer para entrar na renda variável, tá? E aí, pessoal, algumas ações aí para vocês que nós já vínhamos acompanhando. Então, ó, P3, SA3 ainda continua forte, tá? Então, terceiro alvo ali 15,47. Banco do Brasil, ela também aqui, ó, continua forte, inclusive fez um power breakout, mas tem quarto alvo de FIBO ali próximo a 55,40. O Bradesco também está forte dentro do mercado, fez um power breakout. O Bradesco, a gente já estava de olho, né? Agora a alvo ali é 18,12. O Bradesco, a primeira vez que a gente viu ele entregando um padrão de reversão foi aqui onde eu marquei esse guarda-chuvinha no dia 13 de novembro. Depois, seguindo o BPAC, ela também é uma aí chamando a nossa atenção. Inclusive, ela tem alvo ali para 38,93. Cielo também
tá forte dentro do mercado brasileiro. Aqui tá na Power Trend da 9, tem alvo ali, ó, 4,78. Semin também chama a nossa atenção. Inclusive, ó, ela está fazendo aqui uma espécie de triângulo, né, ascendente no topo, que é um Power Breakout. Se romper, tem alvo ainda na casa ali dos 8,32, tá? Seguindo, nós temos também as ações da Cogna, que também aí tão forte dentro do mercado, fazendo Power Breakouts, rompimento. Ó, posso projetar um novo espelhamentozinho aqui, ó, só pegando aqui essa movimentação dela em diante, tá? 3,75. Seguindo, nós temos CPFE3, que também chama a nossa atenção, fazendo aqui um Power Breakout nesse rompimento. Veja que ela tem alvo ali para 40,16. As ações da Copel também estão forte dentro do mercado brasileiro, também fez um Power Breakout, tá? Eu também posso espelhar esse Power Breakout aqui para cima, e aí tem alvos ali a 10,50 aproximadamente dentro das ações da Copel. Seguindo, nós temos as ações da CSNA3, que também está forte, veja pela média móvel de 20, está alcançando, inclusive, esse terceiro alvo de FIBO, né? Então, para quem comprou aqui atrás, realmente uma ação aí de felicidade. CVC, pessoal, também chama a nossa atenção dentro do mercado. Inclusive, ela bateu basicamente o terceiro alvo de FIBO. Eu fiz o alvo espelhado. Agora eu posso pegar um alvo maior aqui, tá? Vamos projetar da seguinte forma. Ó, nós temos todo esse movimento que se iniciou de impulso e fez a correção. Deixa eu ver primeiramente aqui se eu pegar esse espelhamento, como é que dá. Aí, ó. Vamos nesse espelhamento, tá? Veja que ela bateu, fez pullback, bateu aqui, inclusive tinha deixado quase que uma estrela cadente, fez pullback, agora está rompendo, tem um martelo no segundo alvo, então vamos com esse alvo agora aqui dentro da CVC. Seguindo, nós temos a Cyrela, que também chama atenção dentro do mercado, tem alvo ali para 26,39 Cyrela. Seguindo, nós temos a Eco Rodovias, que também está forte dentro do mercado, fez um pullback, média móvel de 9, tem alvo ali a 10,09 e 11,21, no caso aí da Eco Rodovias. A ENGIE3, que também chama a nossa atenção, ó, inclusive fez um Power Breakout, né? Tem alvo ali para 46,01. Eletrobras também está forte dentro do mercado, tá? Ela tem alvo ali para 48,62. As ações da Embraer também chamando bastante a nossa atenção. Tem alvo aqui, tá, pessoal? Para 26,39. Exetec, que a gente já tinha passado ali para você, está formando um Power Breakout, marca o topo. Espera aí para ver se ela consegue romper com força. Se tiver o rompimento com força, pode projetar o Power, que aí vai dar alvo ali próximo da casa dos R$22. Seguindo, nós temos Fleury também, que chamou a atenção dentro do mercado brasileiro, ó. Se liga que ela rompeu, fez até um gap aqui, parece até uma barra de exaustão, mas de repente esse movimento ainda continua, tem alvo lá na casa dos R$20, Fleury. A IGTI 11, que também está forte, rompeu também a resistência, tá? Já pegou o quarto alvo de FIBO, perna alternada. O que eu posso fazer aqui de Fibonacci novo, ó? Como a outra perna dela está muito distante, eu vou pegar aqui a quebra da LTB. O que é a quebra da LTB? Aqui, ó, nós temos uma LTB que a gente traça aqui, ó, tá? Uma linha de tendência de baixo, tá? Então, eu vou pegar a quebra dessa LTB e vou lançar a projeção aqui de FIBO. Então, ela tem alvo lá 25,65. Seguindo, nós temos a Itaúsa, que também está forte dentro do mercado, tá? Então, Itaúsa a gente já tinha o alvo projetado alternado, 10,55. Itaú, que também está forte, tá? Dentro do mercado brasileiro ainda, ó, tá chegando no segundo alvo, que é 33,30 aproximadamente. A JBSS, que também nessa movimentação, ela também está forte, 25 ali com 26. A Renner, pessoal, ela também foi um contexto aí nosso, né? De movimento de swing trade. Tem um micro movimento aqui do Power, ó, com alvo ainda na casa dos 19. Só que aqui acompanha a média móvel de 20. Tá? Se você está comprado, né? Se eu tivesse aqui com a Renner e tomar uma decisão, é levar pela média móvel de 20 aí no caso da Renner, tá, pessoal? Seguindo também nós temos Marfrig. Nessa movimentação, Marfrig é um estado de alerta.
porque ela acabou de fazer um pivô de baixa. Ela acabou de fazer um pivô de baixa, pivô de reversão. Então, isso aqui é um estado de alerta para quem estava ali exposto ao risco da Marfrig. Multi ainda segue forte também dentro do mercado, né? Então, ela está aqui no segundo alvo de FIBO, o terceiro alvo está 30,50 no caso da Multi. Petrobras, pessoal, ela também está nesse momento lateral, stand-by, tá? Então, você que gosta aí da Petrobras, está em stand-by, está em lateral, tá? Então, movimento em linha, só coloquei aqui porque ela é grande mesmo para passar aqui para vocês, porque de falar que ela tem uma tendência aí, não tem. A rente, essa tem tendência porque ela rompeu recente, né? O Power de livro, né? De livro. Power Breakout de livro, já bateu o primeiro alvo de FIBO, tem um segundo alvo mais para cima. Seguindo, nós temos Santander, dentro do mercado, que também fez aqui um Power 2/3, inclusive bateu o terceiro alvo de FIBO, ele cravou o terceiro alvo de FIBO, Santander. Interessantíssimo, tá? Ele cravou o terceiro alvo de FIBO. Sabesp, que também é uma que chama atenção dentro do mercado, ela também fez um Power de livro, ainda está em padrões para continuação, média móvel de 20 é o trailing. Seguindo, nós temos a Taesa, que também chama a nossa atenção. Ela rompeu a resistência aqui, tá? Então, vou lançar aqui essa projeção, ó, da Taesa. Então, tem alvo ali para 38,13. TIM também chama atenção dentro do mercado. No caso da TIM, ela rompeu essa resistência, tem alvo para 19,60. A Ultrapar também chamando atenção dentro do mercado, ela rompeu essa resistência, fez o pullback, ela tem um terceiro alvo de Fibonacci que está a 27,21 no caso da Ultrapar. A Vale, que também, nesse caso, eu comentei da Vale. Cuidado aqui na Vale, porque ó, esses movimentos que a Vale está deixando para nós aqui, tá, pessoal? Eu posso muito bem, nessas condições dela aqui, tomar, às vezes, um stop e, de repente, ela voltar a subir. Então, vale um contexto ali de cuidado. Seguindo, nós temos Vivo, que também está forte aí dentro do mercado brasileiro. Tem alvo 55,43, 57,18. E as ações da VEG, que também seguem aqui nessa movimentação. Tem alvo ali na média móvel de 200 e a média móvel de 20 é o trailing stop, ok? Então, esses são os papéis que eu separei ali para trazer aqui nesse Morning Call. O Ibov, tá, pessoal? Ó, Ibovespa está fazendo topos e fundos ascendentes, então a tendência é válida até ser revertida. O que você vai fazer nesse caso do índice Ibovespa? Vamos pegar aqui, ó. O que eu vou fazer no caso do índice Ibovespa, tá? Eu só vou pensar que a tendência aqui terminou se ela perder esse fundo. Então, ela tem que perder esse fundo aqui, ó, que é um fundo que não tem uma exatidão, né? Então, eu vou colocar aqui que seria o 226, ó, tá? Então, se ela perder o fundo, aí beleza, você vem aqui no Ibov e projeta esse movimento reverso. Até mesmo porque aqui, ó, tá? Na verdade, acho que aqui fica melhor, né? Porque essa sombra ficou única. Veja que nessa movimentação dela, ó, ela abriu aqui, ó, tá? Esse alargamento do topo aqui, enquanto o fundo tem um movimento reto, né? Então, se perder é um padrão de reversão de análise técnica clássica. E aí, esse padrão de reversão, ele tende a fazer uma continuação. E como eu sei que esse é um padrão de reversão dentro do mercado? Muito simples, tá? Eu preparei ali para vocês, ok? Um curso de férias, de verão. E as aulas começam hoje, às 19 horas. Então, você que está inscrito aqui no YouTube, não esqueça também de se inscrever no meu YouTube, que também está aqui como canal parceiro. Essa primeira aula vai estar sendo divulgada lá no meu canal. E eu fiz uma aula falando de padrões de figuras, inclusive usei o livro do Thomas Bukowski. E esse é um padrão de figura dentro do índice Bovespa, porque eu tenho que tomar cuidado, segundo Thomas Bukowski, ok? Não percam esse curso, ele é 100% gratuito. Vai lá no canal e não percam isso, é 100% gratuito, tá, pessoal? Para vocês. Começa hoje à noite, às 19 horas. Vamos lá, tá? Só para vocês entenderem aí o que eu estou falando, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam,
Mas, ó, tá aqui, ó. Inclusive, tá na aula lá, ó. 68% de chance dele cair aqui se ele perder a mínima, né? Então, fica ligado aí no índice Bovespa, ok? Mas a movimentação ainda é de alta. Agora, vamos para o índice futuro aqui, pessoal, ó, 5 minutos. Na sexta-feira, o índice, tá? Ele foi ele deixou um trade clássico de range, que foi o que a gente identificou, e aí ele fez um pivô desse clássico range, ó. Aí a gente projetou esse pivô aqui nessa movimentação. Infelizmente, esse movimento não foi. Ele gerou stop, era um stop pequeno. Beleza. Depois, com a notícia, a gente viu que ele fez um power breakout. E ele fez. O problema era a entrada dele ali, que foi num momento de violência dentro do mercado, né? Você vê, foi quando saiu ali, se eu não me engano, os PMIs dos Estados Unidos. Teve uma notícia ali na sexta-feira. Agora, eu não me lembro qual foi a notícia. Enfim, foi um power. Inclusive, ele bateu o terceiro alvo de FIBO desse power breakout, tá? E depois ele lançou um pivô de baixo, ó, que é um afastamento superior. Inclusive, nesse afastamento superior, até uma trick entry ele fez. A gente não tem recomendado muito entrar nessas trick entries de movimento de afastamento superior. Mas aqui, ó, tá? Ela tava bem bonita mesmo, bem bonita, tá? E aí foi a movimentação e depois, 1 da tarde, sexta-feira, já não se opera mais, né? Enfim. Mas o índice Bovespa não foi ruim, não. Esse clássico range deu stop, mas depois todos os movimentos que ele trouxe ali deram gains aqui dentro do índice Bovespa. E aí, pessoal, pegando o Ibov agora nessa forma como ele está, vamos botar os 60 minutos? Então, os 60 minutos do índice Bovespa, ó, o Power Breakout aparece aqui, né, no 60, pela média móvel de 200. Porque se você não, caso você não saiba, a média móvel de 200 períodos é a média móvel de 20 do diário. Tá vendo? Que é a média móvel de 20, tá? Então, caso você não saiba, a média móvel de 200 períodos dos 60 minutos é a média móvel de 20 do gráfico diário. Então, o Power Breakout rompido está aqui, certo? Aqui, pessoal, realmente ela está esticada, tá? E existe uma falha de topo. Aqui, ó. Tá? Então, existe uma falha de topo. Inclusive, se você pegar o MACD, você vai ver essa divergência, né? Pela falha que ela deixou já ali dessa movimentação, ok? Só de você ver que ela falhou aqui em fazer uma nova máxima e perdeu essa nova mínima, isso aqui, por si só, já fala mais alto desse movimento. Inclusive, opa! 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 Então, vamos pensar. Se o mercado cair aqui, então, ó, projetar esse movimento para baixo. Tá, então a gente teria um alvo ali a 131, 165, ok? Outra coisa que eu posso fazer aqui, tá? Como o mercado está esticado, é colocar retração de Fibo. Então dá para colocar aqui uma perna de Fibonacci, ó, do topo ao fundo desse retângulo, que tem um retângulo aqui, ó. Né? Tem um retângulo aqui, mais ou menos. Então, do fundo dele ao topo, tá? Retração de Fibonacci. Então, a retração de Fibonacci, ela não pegou 100% uma confluência aqui, ó, mais ou menos, né? 131.650, 131.450. Ficou uma diferencinha ali de 200 pontos. Mas assim, ó, tem uma possibilidade de queda aí, tá? Tendência, se o mercado for para cima, aí a gente vai ter que vir no time frame mais curto. Então, no time frame mais curto, talvez, se o mercado pegar uma força aí positiva na abertura, aí projeta reverso aqui, ó. Faz a projeção reversa. 133, 145, 133, 430. E o dólar? O dólar futuro já está mais fácil. Gráfico diário para o dólar, pessoal. O dólar futuro aqui, tá? Ele gerou uma certa divergência nessa movimentação aqui, ó. E essa divergência desse movimento do dólar acabou fazendo um rompimento positivo. Então, aqui, ó, eu posso fazer simplesmente aqui, ó, lançar esta projeção para cima. Posso fazer isso aqui, ó. Tá?
Veja que ele bateu o primeiro alvo de fibra e não conseguiu, voltou a cair, mas não perdeu esse suporte, que seria o suporte mais importante. Inclusive, se aqui fosse uma bandeira, já era para a gente ter lançado ela para baixo, né? E o dólar está segurando muito nesse movimento. Isso mostra que o dólar, ele, infelizmente, aqui pode estar mais encaixotado, né? E ficar nesse lenga-lenga. Ficar nesse lenga-lenga. Mas assim, vamos admitir que ele consiga romper. Ele tem alvo, então, a 50,02, 50,05. E suporte forte nessa mínima. Vamos colocar agora o gráfico do dólar no 60 minutos. 60 minutos do dólar pelo seu fechamento pode estar querendo indicar, né, um power breakout. Impulso, lateralização horizontal, média móvel de 20 pode chegar nos preços indicando um power. Aí eu manteria esses alvos que estão aqui mesmo. Então, esse alvo principal ali, ó. Tá? Então, se for essa projeção, eu manteria esse alvo mesmo. Agora, para baixo, a situação é mais delicada, né? Vai ter que puxar aqui, pessoal, retração de FIBO. Retração de FIBO dos 2 últimos dias. Então, admitindo, dólar está caindo aí. Retração de FIBO dos 2 últimos dias. Continuação, a gente já tem o alvo ali do diário. Se ele cair, retração nos 2 últimos pregões. Se perder a mínima geral, aí você projeta todo esse range aqui para baixo. Perdeu isso aqui, esse projeto isso aqui para baixo. Mas é que, pessoal, vamos... Ó, esse range ele se iniciou em novembro. Cara, romper esse range na última semana do ano é muita sacanagem. Entendeu? Não duvido nada da análise técnica, mas é muita sacanagem, tá? Bom, é isso aí, pessoal. A gente passa pelas redes sociais aí para dar mais notícias ali para vocês, tá? E só lembrando também, tá, pessoal? Se vocês acompanharem aqui, tá, o Bitcoin, então, cuidado, tá? Um estado de alerta, cuidado, porque o pessoal entra naquela euforia, né? O Bitcoin deu uma puxada dele, foi para 42 mil dólares, todo mundo tá feliz, mas cuidado, pessoal, tá? Cuidado. É só o que a gente pede para você tomar dentro do mercado, ok? Ele tá no embalo aí do mercado americano, tá? O que é o embalo do mercado americano? O pessoal está entesourando menos o dinheiro e está espalhando o dinheiro. É isso que está acontecendo, tá? Claro que você pode ver isso claramente quando você acompanha os Fed Funds, né? Então, o mercado americano começou a apertar a economia, você vê que apertou também para cá. O mercado americano está soltando a economia, ele está sendo mais positivo. O que mostra, né, a correlação direta com, por exemplo, o Nasdaq, ok? Então, só que você tem muito mais volatilidade. Então, é muito bom para termos especulativos, né? Mas quem não sabe o que está fazendo pode acabar se machucando. Então, cuidado. É por isso que acompanha ali o pessoal da For Traders ali junto com o Gabriel Fioravante, beleza? Que aí eles vão te ajudar ao máximo ali para você não entrar bem dentro do Bitcoin. Tá legal? Bom, pessoal, acredito que seja isso. Então, ó, não esqueça de deixar aí o like, ok? Verificar a sua inscrição. Esse é o nosso morning call aí de férias, beleza? E nos vemos na praia. Valeu!